Então vamos lá, gente. Bom dia. A gente fechou o nosso primeiro bimestre lá falando sobre fenícios, né, e hebreus. E aí a gente vai puxar, né, lá o finalzinho com a questão dos fenícios, porque a civilização grega ela vai ter muito em comum com os fenícios. Então, a partir de agora, desse segundo bimestre, nós vamos falar muito dos gregos. Não essa Grécia atual, que é um país europeu, até é muito curioso, porque é um país que ele vai ser base da nossa cultura ocidental. Muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia aqui no Brasil é referência, é herança direta dos gregos antigos. Então eles foram a base da nossa civilização, do nosso modo de vida. Quando a gente fala civilização, a gente fala modo de vida, costumes, língua, religião, culinária. E curiosamente, eles são um dos países mais pobres da Europa. Viveram uma crise econômica há mais ou menos 12 anos atrás, a partir de 2008, estão lá se reconstruindo, mas é um país ricamente cultural. No ano de 2004, a gente vai falar sobre Olimpíadas, né? Esse ano é um ano de Olimpíada atrasado, né? Porque era para ter ocorrido lá atrás, ano passado. Será que vai continuar sendo de 4 anos? Ou vai ter que... Eu acredito que o próximo período vai ser de 3 anos, né? Porque você já tem contrato assinado, vai ser excepcionalmente 3 anos a próxima. Mas, enfim, então as Olimpíadas é uma dessas heranças dos gregos antigos, a gente vai ver isso mais à frente. Então, é uma sociedade extremamente rica, como eu estava falando, no ano de 2004. As Olimpíadas voltaram para o berço, ocorreu uma Olimpíadas na cidade de Atenas, uma cidade histórica. E nós vamos ver hoje o início da história desses gregos antigos, né? O que eles têm em comum hoje com os gregos atuais. Não é praticamente nada, só o local e o nome, mas muito da herança está presente aqui. Por exemplo, só antecipando, a pessoa quando está namorando ou está casada, né, um homem, um rapaz, ele tem o hábito de dar flores, né? Já viram mamãe ou a titia recebendo flores do papai, do namorado? E esse hábito vem desde os gregos antigos, um hábito de dar flores. Só que eles davam flores para a deusa Atenas, que era uma das deusas do panteão, da mitologia grega. Nós vamos ver que eles eram politeístas. Vamos lá, quem lembra o que era politeísta? Vários, vários. Novamente, uma palavra grega, está presente no nosso dia a dia. Monoteísta é quem acredita em um só Deus. Então, os gregos, eles acreditavam em vários deuses, tá? Para início de conversa, eu vou pegar aqui, escrevi aqui bastante coisa no quadro, né? Vocês viram. Então, a gente pode dividir a história da Grécia Antiga em 4 períodos distintos. Então, isso é importantíssimo para a gente falar deles. Isso foi dividido de maneira didática, isso foram os historiadores. Só por falar em historiadores, quem é o pai da história, o primeiro historiador? Heródoto, um grego. Então, como a vida dos gregos está presente, principalmente na nossa disciplina, história. Então, essa história ela vai ser dividida em 4 partes. O chamado período pré-homérico. O que significa pré? Uma coisa antes? Isso, algo antes, anterior. Então, pré-homérico. Então, antes de quê? Antes de Homero. Então, pré-homérico tem a ver com o nome de uma pessoa chamada Homero, que era um poeta. Então, alguns estudiosos falam que ele existiu, outros vão falar que Homero era uma lenda, mas é um período antes de Homero. Eu vou falar porque que ele é importante. Esse período ele vai desde o século 20 a.C. até o século 12 a.C. Então, eu estou falando de um período, gente, de 4.000 anos atrás. É muito tempo. Porque, olha só, nós estamos 20 séculos depois de Cristo. Nós estamos no século 21. Então, 21 séculos, né? Na verdade, 21 séculos depois de Cristo. Isso. E aqui, ó, é 20 séculos antes de Cristo. Então, mais de 4.000 anos. Então, esse período, ele marca a formação da Grécia Antiga. As primeiras sociedades. Então, as primeiras sociedades
A primeira formação ali que a gente vai começar a identificar como grego antigo, começou nesse período chamado pré-homérico, que vai ser marcado por duas sociedades, a minoica e a micênica, que a gente vai ver mais à frente algumas curiosidades, principalmente pela minoica. O segundo período é o chamado homérico. Então é o período que corresponde principalmente aos registros de Homero. Homero era um poeta, e aí ele deixou duas poesias que marcam muito o nosso Ocidente, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ela narra uma guerra muito famosa, que já foi retratada em vários filmes, a chamada Guerra de Troia. Já ouviram falar da Guerra de Troia? Sim, já tem um filme. Então existe um filme, né? Com Brad Pitt, é o principal. Quem é essa pessoa? Oi? Brad Pitt é um ator norte-americano. Caraca, você não conhece ele? Eu não conheço. Ele é bem feio, né, meninas? Quem conhece? Brad Pitt. Então, assim, ele vai ser o Aquiles. Ele vai interpretar um herói grego. Então, a Odisseia, ela marca essa guerra. A Odisseia não. A Ilíada marca essa guerra de Troia, onde os espartanos vão lutar com a cidade de Troia, tá? Eles juntos com outras cidades gregas invadem a cidade de Troia, tudo por conta de um amor roubado. Então, o cara, Paris, ele foi lá em Troia, raptou a esposa do rei de Troia. Que isso? Assalta a esposa? Então, tudo começa por causa, né? E aí, a gente lembra lá, aí olha só como que é importante a gente lembrar, às vezes, de alguns ensinamentos. Lá, quando nós vimos sobre os hebreus, dos 10 mandamentos, um dos mandamentos está não cobiçar a mulher do próximo. Então, se tivesse seguido esse mandamento, né, não teria ocorrido essa guerra. Mas se não fosse isso... Se não fosse descendente do Vitão, é eu que não aconteceria, ó. Então, vamos lá. E o segundo livro, o segundo poema, a Odisseia ela descreve a viagem de volta para casa de um desses guerreiros da Guerra de Troia, que foi o Ulisses. Então, Ulisses ele vai voltar para... E são, assim, histórias cheias de mitos, cheias de fantasia, cheias de seres mitológicos. Oi? Não tem um negócio cavalo de Troia? Assim? Bem lembrado, eu estava esperando alguém de vocês falar. É daí... Dessa história da Guerra de Troia, lá da Ilíada, que surge o termo, né, a história do cavalo de Troia. O que foi o cavalo de Troia? Tipo um presente que eles deram. O presente que eles deram, só que dentro tinha vários soldados de outro chegar dentro do negócio lá. Daí eles batalharem. Tipo como se fosse um presente. Tipo, sabotaram. Isso, então Troia era uma cidade intransponível. Altas muralhas. Viu? Tem muitos desenhos que tem essas culturas. Tem muita coisa cultural histórica. Então era difícil de invadir essa cidade, eles tiveram a ideia. Vamos dar um presente para eles. Aí construíram um cavalo, que o cavalo era uma figura também sagrada, os troianos. E aí eles construíram um cavalo gigantesco de madeira, e no interior do cavalo colocaram os cavalos. Soldados. E aí os troianos abriram as portas, esse cavalo entrou, aí eles festejaram, né, o presente, nós vencemos. Os gregos se renderam. À noite, quando eles já tinham bebido muito, já estavam dormindo, os soldados que estavam dentro do cavalo desceram e dominaram a cidade. E aí é daí que vem um termo que hoje em dia quase não se usa mais esse ditado, mas é um ditado ainda presente. Receber um presente grego. Já ouviram isso? Receber um presente grego quer dizer, se eu te der um presente de grego, quer dizer que eu estou te dando um presente ruim. Então, assim, você receber um presente que você não gosta, uma coisa que na verdade vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Então, normalmente você fala que recebeu isso. Normalmente você fala que recebeu um presente de grego. Então, em referência, vamos lá, gente. Em referência a esse cavalo de Troia. Então, o presente grego, uma coisa ruim, é em referência ao cavalo de Troia, tá? O terceiro período arcaico, vai do século 8 ao século 5 a.C. Esse período que é importantíssimo,
é o período de formação das polis, cidades-estados. A Grécia Antiga, já está até aqui escrito, mas eu vou antecipar. Ela nunca formou um império unificado. Eram cidades, estados independentes. Igual, por isso que eu falei, só um instantinho, por isso que eu falei sobre os fenícios. Os fenícios também, eles não formaram um império. Então, cada cidade tinha uma forma de governo e cada cidade tinha um rei ou um governante. Fala. Significa cidade-estado. Exatamente isso. Significa exatamente isso, cidade-estado. E aí nós temos os dois maiores exemplos. Atenas, onde surgiu a chamada democracia, a gente vai ver isso com calma, que significa governo do povo, uma forma de escolher os governantes, uma forma de escolher sobre as políticas a serem aplicadas na cidade. Então era o povo, mas não todo o povo. Vem o sentido de cidadania, não era todo mundo que era cidadão em Atenas, a gente vai ver isso com calma. E Esparta, que era uma cidade militar. Esparta era uma cidade militar, voltada para a guerra. Uma cidade onde os meninos, a partir de 7 anos, já começavam um treinamento. Vamos lá. Aqui, continuando. E por fim, o quarto período, o período chamado período clássico. O período onde a chamada democracia, lá em Atenas, do governo do povo, lembrem-se disso. Democracia, vou já até colocar aqui embaixo. Governo. Professor, não tem como escrever agora não, porque é então, onde a democracia, o governo do povo se consolidou. Tá? Novamente, não era todo mundo que era povo, não era todo mundo que era cidadão lá em Atenas. Só porque era uma sociedade, só um instantinho, patriarcal, uma sociedade onde o homem que mandava. Então, para você ter direito à participação política, você tinha que ser homem, você tinha que ter nascido em Atenas, os seus pais, seu pai e sua mãe tinham que ser atenienses também. Então, as mulheres estavam excluídas dessa participação política, os escravos e os estrangeiros. Eu poderia até ser um estrangeiro rico, comerciante, morando lá em Atenas, mas eu não poderia participar da política. Tranquilo até aqui? Tranquilo.